Fabiano, já exatamente que é o espaço virtual, como você controla isso? Como que fica a questão das agressões? Porque você tem cabos eleitorais que nos seus perfis mesmos, eles estão ali, são ferrenhos defensores, e a gente tem algumas brigas ali, algumas coisas que viram até meio que comédia em alguns momentos, né, que a gente vai acompanhando, tal. Mas como acompanhar essa legislação nisso? Se você parte para agressão verbal ali, né? Na realidade, a Lei 12.034, que foi essa lei que inovou a propaganda, que veio a regular, ela é bastante clara no sentido de delimitar os espaços. Muito bem, ela vem ser democrática, no sentido de que grandes grupos não podem estar criando, os políticos não podem estar criando sites conforme a sua vontade. Todo site de político oficial tem que ser registrado no TSE. Tá? Então, você precisa enviar o endereço desse site. Ele permite o amplo debate, o debate aberto, o debate franco dentro das redes sociais. Então, ela inova nesse sentido. Agora, o site precisa, mas o Twitter, o Orkut, precisa ou não? Precisa. O candidato, o site oficial do candidato no Orkut, o site oficial no Twitter, precisa ter o registro. Isso realmente vem vedar que grandes grupos tomem conta da internet, tá? Agora, no caso da população, do meu site, do meu Orkut, eu posso falar livremente. Agora, eu respondo pela calúnia, pela injúria e pela difamação. É vedado o anonimato, eu não posso fazer um perfil falso, me passar por uma outra pessoa. E aí a lei ela coloca a responsabilidade para o provedor de serviço. Então, vamos supor, utilizando o caso do Orkut, do Google, se o candidato observar que estão utilizando um perfil falso, ele tem que notificar o provedor, ele tem que notificar o Google. Se o Google não tomar providências imediatas, o Google é responsável e paga uma multa, podendo até ser retirado do ar, esse perfil. Tá? Então, normalmente, o candidato que precisa acionar a justiça, se ele se sentir lesado em sua honra. Né? É uma ação penal privada que nós falamos. Então, ele que tem que acionar. Agora, a lei vem realmente a coibir isso. Anonimato não pode, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você tem que provar. Né? Então, aqueles mais ferrenhos, aqueles que realmente criticam, tem que tomar muito cuidado. E não tem essa que a internet não tem controle. Eu não posso. Nós temos mecanismos hoje, eu digo até que suficientes para nós encontrarmos a origem do conteúdo. Você falou que no caso, por exemplo, um site ele poderia até ser tirado do ar. E quais outros tipos de punições para esse tipo de crime? Então, se injúria, discute, calúnia, difamação, você tem que tipo de punição, por exemplo? Crime, tá? São ações penais que você tem que atuar dentro do criminal e também no âmbito civil na indenização por danos, né? A pessoa que se sente lesada em sua honra, ela também tem direito à reparação pelos danos morais, né, que são os danos extrapatrimoniais. E no âmbito criminal também existe a reclusão, né? Porque a gente vive numa democracia que também pode tudo, você pode sair xingando a pessoa na internet. Então, resumindo, seria mais ou menos isso, né? Em tese, a lei veda a censura, não permite um controle prévio. Se houve o excesso, precisa haver uma ponderação entre os princípios constitucionais da liberdade de expressão e a privacidade. Então, o internauta tem que perceber que a internet não é terra sem lei. Ele tem que tomar cuidado com isso. Exatamente nesse sentido. A gente tem visto muito, profissionais mesmo, os comentários em horário de trabalho, ele está fazendo uma outra coisa, ele trabalha em um determinado lugar e, de repente, você vê que ele passa a tarde inteira no Twitter e aí ali no meio ele dá pitaco sobre eleições, daqui a pouco ele conta piadinhas pornográficas, daqui a pouco ele fala que está morrendo de fome, daqui a pouco ele diz que está morrendo de frio, e quer dizer, é um saco de gatos, né? Uma coisa muito louca. Como que, no caso, o chefe, né, ou a empresa que ele trabalha também pode monitorar isso e ele ser punido por causa disso? Então, é uma questão doutrinária que gera grandes polêmicas. Pode o empregador monitorar o empregado? O entendimento jurisprudencial tem dado sentido que ele pode monitorar o e-mail particular da empresa. Até mesmo porque o empregador ele é responsável pela conduta dos seus funcionários. E o funcionário tem o dever de subordinação, ele precisa seguir a regra da empresa. Então, é necessário, para não ter problema,
que a empresa faça antes, no contrato de trabalho, os termos de uso da internet, quando que pode usar, ou quando não pode, e dizer para o funcionário que essa internet vai ser monitorada. Lembrando, monitora-se o e-mail da empresa. O e-mail particular é vedado, porque aí existe a proteção constitucional que não deixa sem autorização judicial. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Rápidas considerações para eleições na internet. O que a gente pode falar rapidinho? O que a gente deve ficar atento para essas eleições de 2010, que já está aí, né, daqui a um mês? Em relação à questão do crime em si, ela sempre existiu, apesar da proibição. A gente está falando agora da questão do falso perfil. Os panfletos apócrifos sempre existiram. São primitivo e cabe o direito, cabe à justiça, né, terminar atuando. O que é real, o que é verdadeiro nisso? Né? Porque quando a gente fala aqui na questão do perfil falso, nem sempre o próprio candidato também tem perfil verdadeiro. Né? As coisas estão muito complexas em relação a isso. É muito interessante verificar... Às vezes o falso está melhor do que o verdadeiro. Exatamente. Então é muito interessante perceber duas coisas. A história de vida da pessoa que está contando algo neste momento. Se a história de vida tem coerência com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo prometido. Alguém que vai te representar é alguém muito importante, então precisa se analisar bem, avaliar bem. Fabiano? Pois bem, eu vejo a internet como a maior criação do homem. Ela é tida como um instrumento fundamental para a democracia. Então, eu acredito que nós estamos dentro de um processo embrionário, fala-se pela primeira vez sobre propaganda na internet, mas pela convergência dos sistemas, inevitavelmente a internet a cada dia vai fazer parte da vida humana. Então, o que nós precisamos? Saber usar ela com parcimônia, saber usá-la com responsabilidade e aproveitar os recursos que ela tem. Na internet nós podemos ver o currículo do candidato, na internet nós podemos ver a declaração de contas do candidato. É na internet que nós podemos também avaliar, discutir, debater. Então, se bem usada, ela vem como instrumento fundamental para garantir aí a democracia por longos, longos anos. Eu, como apaixonado